Olá, meus amigos e minhas amigas, meus queridos seguidores e simpatizantes. Muito bom dia. Shalom para você. Olha só, passando aqui para dizer para você. Você sabe o significado por trás, metafórico ou figura de linguagem? O porquê Jesus disse aos fariseus, direto aos religiosos, que eles têm a chave do reino dos céus. Eles não entram e não permitem que aqueles que querem entrar também entrem, tornando-os duas vezes réu do inferno. Eu imagino que você pense um inferno, um lugar de chamas, com demônios e diabos de rabo e chifre segurando um tridente. Aliás, que o tridente ele é de origem da mitologia grega, não é? Do rei dos mares, Netuno, etc. Mitologia e lenda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os fariseus eram um grupo de homens que decidiram servir ao Eterno, literalmente, religiosamente, 100, 200, 300%, levando a ferro e a fogo a todo o rigor da lei de Moisés. Mas isso era uma tremenda de uma hipocrisia, de uma falsidade. Caso contrário, Jesus teria elogiado a eles. Mas não, Yeshua via que aquilo tudo não passava de uma roupagem, de uma religiosidade humana, não passava de só para inglês ver, não passava de apenas algo material, vaidade, soberba, arrogância, só para mostrar para o povo, né? Grandes talits ou talites, a kippá, as roupas bem vestidas. Jesus os compara a sepulcros caiados, a mausoléus. São bonitos, luxuosos por fora, mas por dentro são sepulcros caiados, a casa da lagarta, da aranha, etc. Ora, e Jesus diz que eles corriam o céu e o mar para converter um prosélito. Pegaram um gentio, um grego, um romano e converteram ao judaísmo. Por causa disso daqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Chave que Jesus está dizendo é conhecimento. Chave é conhecimento. Chave, autoridade e poder é conhecimento. Você sabe que uma pessoa analfabeta, que não sabe ler e escrever, é dominada por aquele que tem leitura, que tem escolaridade. Ela não entende, não sabe escrever, ela não entende cálculos, na maioria das vezes. Ela não entende de informática, de entrar no sistema, no caixa bancário. Quantas pessoas são roubadas no caixa bancário? Não é verdade? Assim também são as escrituras. Não adianta você ter a Bíblia na sua casa se você não conhece o hebraico e o grego, se você não conhece as escrituras como elas são originalmente falando. Mas você vai aprender coisas acrescentadas, tiradas, textos, falas, verbos, pronomes, ali da gramática real, e foi colocado uma outra coisa, justamente para enganar você. Assim também os fariseus faziam com os judeus de sua época, tornando eles réu do inferno, ok? Deixa eu só arrumar aqui rapidinho. Aqui, ó. Tornando eles réu. Mas que inferno é esse? Engana as pessoas, traz uma outra interpretação para tirar dinheiro delas. Era isso que eles faziam na época de Jesus.
Mas que inferno é esse? Como assim réu do inferno? Réu é aquele que está sendo julgado. Réu é aquele que está numa posição de quase condenado, né? Em que o crime, tudo que aconteceu na dinâmica de um crime, de algo muito horrível, foi ele quem praticou. E ele está sendo julgado. A religião julga o ser humano. A religião julga você. A religião condena você. A religião cria vários códigos, artigos penais para condenar você. Você se sente livre, filho de Deus, feliz dentro dessa organização que você está? Ou você se sente como um réu, um condenado? Se fizer isso, é crime. Se fizer isso, é crime. Se colocar uma regata, é crime. Se deixar o bigode crescer, é crime. Se sentar numa padaria, num bar, é crime. Se jogar bola, é crime. Se for na piscina, no clube, é crime. Se tiver televisão, é crime. Ah, se fizer isso no domingo, é crime. Se fizer isso no sábado, é crime. Ora, você se tornou réu do inferno. Por que 2 vezes? Vamos lá. Quando Jesus fala que se torna réu do inferno, ele não está citando, ele não está pensando no inferno. Shalom, meu amigo Paulinho. Ô Paulinho, você tem que falar comigo depois no WhatsApp, para a gente combinar aí um dia para nós fazermos uma live, tá bom? Então, quando Jesus, Yeshua, ou Yehoshua, ou Yahusha, né? Quando ele diz que os fariseus tornam a pessoa réu do inferno 2 vezes, é o controle horrível, perverso da religião. A dogmatização, a fanatização, a bitolação. Vocês estão entendendo isso? Mas que vem a ser então esse inferno, irmão bem? Não é o inferno que você imagina de fogo, não é o inferno de diabos com tridentes, como eu já disse. O tridente é uma espécie de um poder, não é? Ali que o rei do mar, o Netuno, na mitologia grega, tem, que ele usa. Não, isso é tudo mitologia, isso não existe, tá, pessoal? Ok? Se você vai para a igreja, para a denominação, né, com medo de ir para o inferno, então você está muito enganado. Porque se você vai para ser feliz, para ouvir a palavra, para louvar a Deus, para adorar, trabalhar para Deus, não é? Para ser feliz ali, ter um contato e ter uma comunhão com Deus. Deixa eu fechar aqui, porque estou tendo barulho aqui do vizinho. Acho que diminui um pouco, né? Então, réu do inferno 2 vezes. O que Jesus está ensinando aí? A pessoa já estava lá no mundão, como diz, né? A pessoa estava, sei lá, ela estava no vício do álcool, no vício das drogas, ela estava no vício da prostituição, do furto, do roubo, não é? Os crimes, do adultério, essas coisas, não é? E ela sai desse mundo, ela sai desse estado de trevas, de ignorância e também de destruição moral, psicológica, doenças e fazer o mal para os outros. Ela sai desse estado e ela vem para a igreja, para Deus, para a religião. Saiu de um estado de decomposição moral e agora ela entra para um outro estado, para um outro inferno, que é a religião. E esse inferno, muitas vezes, parece que é pior. Ah, mas eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não uso mais droga, eu não traio minha esposa, eu não gasto meu dinheiro mais em jogatina, em baralho, em carta, em xadrez, em dominó, eu não sou mais viciado nessas coisas, eu estou bem, eu estou liberto. Beleza, parabéns para você. Nesse ponto, talvez a religião tenha sido útil na sua vida. Por outro lado, você deixou de dar dinheiro lá para o jogo, para a prostituição, para as drogas, deixou de cometer crime. Maravilha, isso é muito bom. Porém, entretanto, você caiu num outro inferno. Que inferno que é esse? O inferno da religião. Ah, mas lá dá muito dinheiro no mundo, né? Aqui eu dou só 10%. Mentira! Você não dá só 10%, meu querido. Não dá. Você dá 10, 20, 30, 40. Você dá
10% do dízimo, você dá oferta, você dá valores altos de 50 para cima de propósitos, sacrifícios, não é? Tudo isso, essas campanhas, todas elas estrategicamente usadas para tomar o seu dinheiro. Mas existe ainda, não é? A força do inferno. Existe ainda os vermes, não é? Existem ainda os bichinhos que consomem o seu corpo espiritual, a sua pessoa, a sua mente. As doutrinas, a lavagem cerebral. Sabe por quê? Porque eles não te dão vida, eles não te ressuscitam. Saiu do mundo, de um sistema do mundo, mas entrou em um outro sistema religioso. E esse sistema religioso também é um inferno. E você fica ali 10, 40, 50 anos ali dentro de uma denominação, numa bolha fechada, achando que está no reino de Deus, achando que está feliz, que está livre. Não, você se tornou uma pessoa presa, religiosa, fanática e bitolada. E os vermes da doutrina, as enzimas, que é chamado no campo da ciência, que vão te comendo, são as doutrinas que eles vão jogando, são as campanhas que eles vão jogando, que vão acabando com a sua saúde mental, a sua sanidade mental e a sua saúde e sanidade espiritual. Porque aí você tornou-se já um zumbi, né? Você não sente a dor, você não sente as feridas, as chagas abertas, você não sente a sua orelha cair, sua visão cair, sua língua cair. É um zumbi, é um morto-vivo. Você não sente mais dor nenhuma. Você não está morto para o mundo, não. Você está morto para si mesmo, para a vida que Deus te deu. Você está morto para Deus. Sabe? Porque a partir do momento em que você se tornou um zumbi, e o zumbi, não é? Segundo a ficção científica dos filmes de terror, o zumbi... Se não existisse, só um minutinho aqui. Não iria conseguir trabalhar com todos os marketplaces que eu trabalho. O zumbi, ele se alimenta de carne viva, de sangue, alma, se alimenta, não é, das outras pessoas. Como você se tornou um zumbi, um cadáver, um morto em decomposição, nas trevas da escuridão, lá abaixo dos 7 palmos, né? Porque o inferno significa cemitério e cova. Como você se tornou esse defunto, fétido, podre, de bichinhos te comendo? O zumbi precisa se alimentar, ele quer comer, ele só quer comer coisa viva. Então, o religioso, ele nunca está feliz. Ele sempre quer comer algo do outro. Ele sempre quer comer a paz, a liberdade, a saúde, a felicidade, a alegria. O cara vai ver música sertaneja. Não pode. O cara vai no clube. Não, não pode. Você vai comendo, você vai destruindo os outros. Você vai destruindo a sua própria família, seus colegas e os seus amigos. Percebeu agora? Porque Jesus disse que a religião torna o homem réu do inferno 2 vezes? Pior, né? O estado pior. Então, eu deixo essa mensagem para você. Nós vamos orar agora. Porque ontem, lá no meu trabalho, existe um senhor lá que ele é religioso. Ele se denomina convertido a Jesus Cristo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Uma pessoa convertida a Jesus Cristo pode destruir a vida do colega de trabalho? Pode entregar o colega de trabalho para ele ser demitido e tomar uma justa causa? O que você acha disso? Uma pessoa que é convertida a Jesus Cristo, que segue a palavra, eu sou salvo, eu sigo a palavra, é a Bíblia, pode ficar puxando imagens do plantão do outro para ver o que o outro está fazendo, para delatar o outro, para destruir o outro? O que você acha disso? Convertido ou convencido?
livre do Evangelho de Jesus, de amor, misericórdia, justiça e compreensão, o que deveria se fazer era, ô colega, poxa vida, não faz isso. Isso vai te prejudicar. Não deveria ter ajudado, conversado ali? Não. Em nome do Senhor, da justiça, da santidade, é melhor entregar e fazer um homem ser demitido. 5 anos de trabalho, faltando 1 ano para ser aposentado. Para se aposentar. Isso é crente, isso é evangélico, isso é religião. Isso é religiosidade, não é conversão. Não conhece Jesus, não conhece o Espírito Santo, não conhece palavra profundamente. Conhece texto bíblico, conhece a escrita ali, páginas que fica lendo. Mas essas palavras não o transformam. Isso é religião. Religião destrói, religião mata, religião entrega, religião faz isso. Tiago 1, 26, 27, que a religião pura, imaculada para com Deus o Pai é acolher os órfãos, as viúvas, o estrangeiro, ajudar as pessoas. Tiago aprendeu isso com Yeshua, Jesus. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, estava doente e fostes me ver, estava preso, fostes me visitar. Legalismo é coisa de fariseu. Porque eu pago dízimo, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, eu consegui aquilo outro, eu consegui um monte de coisa. Então eu sou de Deus, eu sou iluminado, eu tenho a luz. É o engodo religioso. É muito engano. Isso não é o evangelho de Jesus. Isso é evangelho, teoria da prosperidade, teologia da prosperidade, evangelho do homem, do religioso, da barganha. Quem dá mais recebe mais. Deus virou então uma espécie de agiota. Eu dou grana e recebo. Isso não é Deus. Isso não é Jesus. Não é o Espírito Santo. Tá bom assim? Eu quero convidar você na sua casa, onde você estiver, a aceitar Jesus, a aceitar o Evangelho, a aceitar a justiça, a aceitar a misericórdia, a bondade. Não estou pedindo para você aceitar uma igreja, uma denominação, um cara, um religioso, um pastor. Nada disso. Estou convidando você a conhecer e a ter uma experiência com Jesus. Aquele que assentava-se com a prostituta, mas não se prostituía. Aquele que assentava-se com o pecador, mas não pecava. Aquele que bebia, sim, com eles. Bebia vinho e vinho de ficar alcoolizado. Mas não caía, não saía pelas ruas caindo, não é? Babando, fedendo, causando escândalo. Esse aí, que se diz ser o Messias, vem ver lá. Ele que se diz ser o Messias, o enviado de Deus, está bebendo com prostituta e ela toca nele. Olha lá, sentado com um publicano, sentado com talvez homossexual, que eram as pessoas repulsivas, rejeitadas, segregadas, preconceituosas, discriminadas pela sociedade religiosa. Esse é o Filho de Deus? O outro se apontava, está bebendo. Aí ele que diz que é o Filho de Deus, ele está lá, olha lá, Beelzebul, é o príncipe dos demônios. O religioso, ele só aponta, ele só condena. Ele não é capaz de sentar democraticamente, pela misericórdia, bater um papo, tentar entender, conversar, se colocar no lugar do outro. Isso não é conversão. Isto não é conversão. Isto não é encontro com Deus. Encontro com Deus é entender, é compreender a pessoa. É salvar almas, não é pegar pessoas, fazer a lavagem cerebral e colocar na sua igreja, fazer a pessoa pensar como você pensa, vestir como você se veste, falar como você fala, cumprir os rituais, cumprir os rudimentos da sua igreja. Isso não significa salvação e nem salvar ninguém.
significa só religiosidade. Porque na hora do vamos ver, você é o primeiro a ser um Judas Iscariotes no seu trabalho. Você é o primeiro a ser um Judas Iscariotes entre seus colegas e na sua família. Isso não é conversão. Vamos então falar com Deus nessa manhã, lembrando que o próprio Jesus disse: quando vocês quiserem falar com o meu Pai, com Deus, Mateus 6, entrem na casa de vocês. Não vá na sinagoga, não vá no templo, não vá em lugar religioso nenhum, mas vá na sua casa. E lá, feche a porta, tranque as janelas, e em oculto, em secreto, em comunhão, fale com Deus. Por quê? Porque Deus não é púlpito, não é altar, não é banco, não é templo. Deus não é estatuto, Deus não é regra, não é normas de igreja religiosa. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tenha essa experiência com Deus agora e se liberte da religião. Se liberte desse evangelho maldito, religioso, cheio de dogmas e de hipocrisia. É o que Deus está revelando para nós. Cada dia que passa, mais escândalos, mais pastores hipócritas, mais religiosos hipócritas. Sinta Deus na sua casa, no seu sítio, nas suas plantas, nos seus animais, na sua vida. Isso é Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, seu Filho, na pessoa do Espírito Santo, eu venho nesta manhã, não é? Falar contigo e com esse meu irmão e com essa minha irmã que me assiste agora. Revela-se a essas pessoas da forma mais simples, natural e linda, dentro da mente delas, do coração delas, que elas sintam a sua presença e sintam a liberdade, que as algemas, as correntes pesadas, as cangas pesadas, não é, que a religião do homem colocou sobre elas, possam ser retiradas pelos anjos, pelo Espírito Santo. Pai querido, alcance as pessoas que estão doentes, enfermas, os idosos, os jovens adultos, os adolescentes, as crianças, os bebês, aqueles que estão no útero. Alcance o útero dessa mãe, as trompas de Falópio, que ainda não engravidou, e aquelas que já engravidaram 1, 2, 3, 4 vezes e tiveram aborto. Faça, ó Deus, um milagre, uma cura nessa mamãe, bem como também no papai. Abençoe essa família, abençoe os filhos, abençoe a todos os meus irmãos do grupo de oração Rosa de Saron do WhatsApp, abençoe a Jussara, a Janete, a Univergaças, abençoe todas as irmãs que estão lá, abençoe minha casa, os meus filhos, abençoe o irmão Paulinho, seus filhos, filhas e netos, abençoe a família de todos aqueles que entrarem na live depois e assistirem. É o que eu peço, ó Deus querido, que possamos viver em liberdade de vida e novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram. Senhor, ontem uma pessoa disse para mim que eu era um desviado, um desigrejado, porque eu não tenho igreja, não é? E que eu deveria abrir uma igreja. Quem sou eu para abrir uma igreja? Igreja somos nós, ó Pai. Cada um de nós somos templo. Cada um de nós somos a religião do latim, um religare, que se liga, que se conecta com Deus. Da maneira que sabe falar, da maneira que sabe conversar com o Pai. Pai querido, abençoe a cada um de nós. Não tenho igreja e não quero ter igreja. Não sou pastor, não quero ser pastor. Já experimentei todos os cargos que os homens têm, desde o menor ao máximo cargo, com falsas imposições de mão, religião, essas coisas, unção. E o Senhor sabe, o Senhor viu como eu fui fiel ao Senhor e rejeitei usar o púlpito, usar o altar para fazer comércio, para pedir dinheiro. Sempre fui perseguido por isso. Eu sempre denunciei a falsa doutrina do dízimo em dinheiro. Pai querido, peço que o Senhor abençoe a cada um, a cada brasileiro e brasileira, dando cura,
vitória, saúde, paz, harmonia, trabalho e libertação de tudo, tanto das coisas do mundo, não é, como das opressões religiosas também. Dê a salvação espiritual para cada um, ó Pai amado. Porque o Senhor, disse Estevão e Paulo, não habita em templos feitos por mãos humanas, mas dentro de cada um de nós. Eu sei que é uma antiga Rússia, eu sei que é uma força muito poderosa a religião e a doutrina das igrejas. É uma herança católica. Eu sei que as mentes estão comprometidas, doentes, estão mortas, réus do inferno da religião, réus do doutrinamento, da banalização, bitolação, melhor dizendo, e fanatização. É difícil as pessoas entenderem, começarem a viver e experimentar essa liberdade, essa novidade de vida, mas eu creio na força do Espírito Santo e no poder da palavra. Portanto, abençoe a cada um desses irmãos e irmãs, dando a eles vida, alegria, entretenimento, que eles possam viver felizes em sociedade, que eles saiam desse mundo, não é? Como se fossem ETs, como se fossem, ó Deus, uma tribo isolada em um mundinho fechado no meio do mato. Oh, Pai amado, é como disse Platão, que os seres humanos foram presos dentro de uma caverna e ali nunca mais saíram. Esses seres humanos não tinham conhecimento do mundo exterior, foram presos lá, bebês, e foram alimentados e criados lá dentro. Só conheciam a escuridão da caverna, né? E só viam sombras delas mesmas na parede da caverna, ou pelo lado de fora, viam as sombras dos homens com tochas e lanças, e ficavam abismados com aquilo. Essa era a conexão, era o mundo deles, já adultos, porque nunca saíram da caverna. E quando um resolveu ir até o fim, chegando lá no túnel, ele cavou um pouco e ele conseguiu, ó Deus, ele conseguiu ver, assim que ele derrubou pedras e aquele clarão veio sobre ele, ele conseguiu enxergar, sabe, ó Deus, ele conseguiu enxergar a grama verde, os pássaros, o rio, as montanhas, as árvores, as frutas, as nuvens, o azul do céu e o brilho do sol. Aí ele entendeu o que era viver fora da bolha, fora da caverna, da escuridão, fora do inferno que ele vivia. Que essas pessoas tenham essa experiência com o Senhor hoje, é o que eu peço. Que Deus te abençoe e nos abençoe. E eu estou terminando aqui agora essa transmissão, essa oração, ok? E vou deixar o celular aberto, conectado. Vou encerrar e vou ligar aqui no meu notebook, porque eu preciso que você assista essa transmissão que eu fiz ontem, editada, não é? E que eu não estava conseguindo colocar na minha página no Facebook, tá bom? Mas está lá no meu canal do YouTube. Eu vou abrir meu canal do YouTube, já está aberto, e eu espero que você assista e compartilhe o máximo que você puder. Gente, presta bem atenção no que eu vou dizer. Há alguns anos eu defendia candidato político. Eu defendia partido político. Mas você vai orando, você vai buscando, você vai compreendendo que é inócuo, que é vão, que é perda de tempo. Perda de tempo total. Porque os políticos estão milionários, bilionários. Eles fazem as aberrações deles com o povo brasileiro. E eles não estão nem aí, nem comigo e nem com você. Faz um planinho lá, assina uma pasta, cria uma pasta, faz um projetinho, só para dar esmola e migalhas para o povo brasileiro. Roubam, todos são corruptos, ninguém presta nesse país. Uns são mais sérios, roubando mais sério, e outro é completamente louco, infantil, psicopata. Então eu vou deixar essa live falando sobre política, tá bom? É mais um alerta para você que se diz pastor, homem de Deus, entender
que não vale a pena se corromper com política, mas vale a pena você falar de Deus para a sua igreja. E não venda a alma da sua igreja, não se venda, pastora. Não prostitua o corpo de Cristo, que é a noiva do Cordeiro, como está escrito, né, nos evangelhos, também no Apocalipse. Espero que você tenha temor e respeito pela palavra de Deus, pela igreja e pelos seus membros. Não coloque um membro contra o outro, porque um gosta da esquerda, o outro gosta da direita. Não ultrapasse a lei, tá bom? Respeite a Constituição do seu país. E não seja pau de arrimo, não seja comitê de político vagabundo, ordinário, tanto ladrão quanto racista, neonazista. Não pire, não entra nessa toxicidade, não entre nesse mundo tenebroso. Você só vai perder, inclusive a sua salvação, e levar as pessoas a se perderem também. Ok? Lembre-se que sempre o nosso candidato é Jesus Cristo. Lembre-se que sempre aquele que pode fazer alguma coisa é Jesus. Lembre-se que a maior aposta, o maior investimento, o maior voto que você possa dar é o voto na verdade, na justiça, no amor, na igualdade e na misericórdia. Em política e partido, nenhum presta. Enquanto isso aqui for Brasil. Deus te abençoe. Obrigado, Paulinho. A gente vai conversar ainda depois, tá bom? Um abraço.